Gojira, ou Godzilla como é mais conhecido aqui no Brasil, é um filme dirigido e coescrito pelo Honda Ishiro em parceria com Murata Takeo e produzido pela Toho, lançado originalmente em 1954, contando com os efeitos especiais feitos por Tsuburaya Eiji, que anos depois viria a criar a franquia Ultraman. Hoje eu vou contar para vocês a história do filme, a origem dele, as diferenças entre ele e a versão estadunidense lançada 2 anos depois, falar um pouco sobre os seus criadores e outros trabalhos deles, minhas opiniões sobre o filme e no final do vídeo indicar um outro vídeo falando sobre a sequência dele. Eu sou o Bruno e seja bem-vindo ao final da história. A história começa mostrando um barco chamado Eikomaru fazendo uma viagem pelo Oceano Pacífico até que os seus passageiros veem uma luz misteriosa vinda do fundo do oceano e o barco misteriosamente afunda. A guarda costeira é acionada e nós conhecemos 2 dos nossos protagonistas, o Ogata Hideto, que é um oficial da guarda costeira que está sendo chamado para participar das buscas e está tendo que desmarcar um encontro com a sua namorada, a Yamane Emiko. Então, enviam um outro navio para procurar pelo desaparecido, chamado Bingomaru. Porém, este também afunda misteriosamente no mesmo local que o primeiro. E com isso, a população e a imprensa ficam empolvorosos exigindo respostas. A guarda costeira diz que vai enviar 2 navios de busca e, ao mesmo tempo, um barco pesqueiro resgata 3 sobreviventes e avisa para a guarda costeira que conta à imprensa. Porém, no meio dessa coletiva, a guarda costeira recebe um aviso de que tanto o barco pesqueiro com os sobreviventes quanto os 2 barcos de busca também afundaram naquele mesmo local. Então nós vemos uma ilha, onde um grupo de moradores vê uma jangada com alguns sobreviventes do naufrágio, e então nós vemos um grupo de pescadores da ilha Odo reclamando que não conseguiram pescar nada, e um velho daquela ilha diz que com certeza é culpa do Gojira. Então chega um helicóptero com um jornalista chamado Hagiwara, que vai entrevistar os moradores daquela ilha, e naquela mesma noite tem um festival em que as pessoas da ilha dançam usando máscaras de tengus, e o velho pescador diz ao repórter que essa dança é para acalmar o deus daquela ilha, chamado de Gojira, e conta que às vezes esse deus sai do mar e causa destruição. E durante a madrugada daquela mesma noite tem uma tempestade violenta e as casas daquele lugar são totalmente destruídas pelo vendaval. No dia seguinte, o governo convoca uma assembleia com os sobreviventes da ilha Odo e chamam um paleontólogo famoso, o Dr. Yamane Kyohei, que é o pai da Emiko, lá do começo do filme. E durante a assembleia, o professor diz que eles deveriam criar um grupo de estudos para pesquisar o que aconteceu na ilha Odo. Então, um grupo de estudos é formado e parte até a ilha. E lá, eles descobrem que o lado da ilha que foi atingido por esse fenômeno está contaminado por radiação, com estranhos buracos no chão, que o Dr. Yamane acredita serem pegadas. E dentro de uma dessas pegadas, ele encontra um animal pré-histórico, uma trilobita ainda viva, o que o deixa espantado, por ser uma espécie que está extinta há mais de 2 milhões de anos. Logo após isso, o cineiro da vila começa a avisar que o Gojira estava do outro lado da ilha. Os moradores correm para vê-lo e, ao verem a criatura colossal, todos fogem apavorados. Porém, o Dr. Yamane e o fotógrafo que o acompanhava conseguem fotografar o Gojira. O Dr. Yamane leva essas fotos para uma conferência de imprensa, na qual ele fala que no folclore da ilha Odo conta sobre uma criatura gigante que mora no mar, chamada Gojira, que ele acredita ser um dinossauro remanescente do período Jurássico. Então ele mostra a trilobita que ele encontrou na pegada do Gojira e diz que nela foram encontradas amostras de areia com uma composição igual à do período Jurássico, e ele deduz que o Gojira vivia nas regiões mais profundas do Oceano Pacífico, mas foi perturbado por testes nucleares e emergiu, já que todas as suas pegadas emitem radiação com sinais de estrôncio 90, que indicariam a explosão de uma bomba. E essa parte do enredo foi escrita pensando em um incidente que ocorreu pouco antes de gravarem o filme, porque os Estados Unidos fizeram testes nucleares no Pacífico e mataram pescadores japoneses com a radiação das bombas. Então o filme dá a entender que foram esses testes dos Estados Unidos que despertaram o Gojira e o modificaram. E após essa revelação do Dr. Yamane, tem uma grande discussão na Assembleia,
De um lado, um homem diz que eles não deveriam tornar essa informação pública, porque falar que o Gojira é subproduto das armas nucleares causaria um grande problema. Ou seja, ele estava com medo dos estadunidenses não gostarem que alguém falou a verdade sobre as merdas que eles fazem, até porque, se tem uma coisa que estadunidense não faz, é assumir a culpa pelos milhões de crimes de guerra que eles cometem. E por outro lado, uma mulher se levanta e diz que justamente por ser verdade, deve ser publicizado, não importando as consequências. E essa discussão faz muito sentido, porque para quem faltou essa aula de história? O Japão lutou ao lado da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. No seu ímpeto imperialista, o Japão escravizou, matou, abusou de homens, mulheres e principalmente crianças, torturou, fez experimentos em dezenas de milhares de pessoas vivas, invadiu vários países da Ásia, principalmente a China e a Coreia. E aí, os Estados Unidos jogaram 2 bombas atômicas neles, matou um monte de civis em Hiroshima e Nagasaki. Então os Estados Unidos ofereceram anistia para o imperador japonês e para todos os generais que cometeram os piores crimes de guerra da Segunda Guerra Mundial, em troca do Japão escrever uma constituição pacifista, abrindo mão do direito de ter um exército e basicamente se sujeitando a ser capachos dos Estados Unidos, que ocupa militarmente o Japão, porque os Estados Unidos tinham medo que o Japão adotasse o socialismo como sistema econômico e entrasse na zona de influência da União Soviética. Tanto que eles botam os mesmos fascistas que comandavam o Japão durante a Segunda Guerra para governar o Japão no pós-guerra. Durante todo esse período, os Estados Unidos colocaram várias bases militares no território japonês e essa ocupação terminou, entre aspas, em 1952. Mas tem base dos Estados Unidos lá até hoje. Então, é normal os personagens terem medo de falar: olha, foram os Estados Unidos que tacaram bombas aqui e criaram um monstro gigante. Porque tinha uma base militar logo do lado, cheio de soldado imperialista que não se importava de derramar sangue amarelo, pronto para cometer um genocídio. E é importante conhecer esse contexto histórico para entender melhor o filme e os personagens dele. E se você está gostando dessa contextualização, deixa um like. Então, depois dessa discussão toda, corta a cena abruptamente e nós vemos um vagão de trem, onde passageiros estão reclamando sobre o Gojira, sobre como os peixes estão contaminados por radiação, que eles têm medo de Tóquio ser atacada a qualquer momento e que eles não querem voltar a ir para abrigos, como eles fizeram durante a Segunda Guerra Mundial. E logo depois dessa cena, nós vemos o governo japonês fazendo um bombardeio para tentar matar o Gojira. E ao saber disso, o Dr. Yamane fica muito triste, porque ele queria que o Gojira fosse estudado, porque ele é um animal que não é afetado negativamente pela radiação. Então, mais tarde, para surpresa de todos, o Gojira sai do mar e afunda mais um navio. O governo chama o Dr. Yamane de novo para pensar em contramedidas contra o Gojira. Porém, o Dr. Yamane diz que não dá para matar o Gojira, porque ele não morre, mesmo absorvendo enormes quantidades de radiação, e diz que o mais importante para eles agora seria estudá-lo para descobrir como ele não é afetado negativamente pela radiação. Porém, a cúpula do governo recusa a ideia e dispensa o Dr. Yamane. Então nós vemos o editorial do jornal onde o Hagiwara trabalha e vemos sendo encarregado de entrevistar um cientista chamado Dr. Serizawa, que é um jovem com um tapa-olho, porque perdeu um olho durante a guerra, e é noivo da Emiko, porque o Dr. Yamane forçou a filha em um noivado arranjado e tem um triângulo amoroso entre a Emiko, o namorado dela, e o seu noivo de casamento arranjado, com a Emiko e o Ogata tentando falar para o pai dela para deixá-los se casarem, o pai dela tentando empurrar ela para o Serizawa, o que é absurdo, mas essa faceta do patriarcado era muito presente nessa obra dos anos 50. Então, o Hagiwara vai até a casa dos Yamane e pede para Emiko para desenrolar uma entrevista com Serizawa. A entrevista não dá em nada, porque o Serizawa se recusa a falar muito sobre a sua pesquisa e o Hagiwara vai embora. Depois disso, a Emiko diz que está curiosa e pede para ver a pesquisa do Serizawa. Tem um corte abrupto da cena, não mostrando a pesquisa, e só vemos a Emiko em choque. E o Serizawa a faz prometer nunca contar para ninguém o que ela viu ali. A Emiko então retorna para casa e no meio do jantar a sua família começa a ouvir estrondos.
e ao saírem para ver o que era, percebem que são os passos do Gojira saindo do mar. Então nós vemos o exército em uma tentativa fútil de parar o Gojira, mas nada adianta, e todos testemunham assombrados o rastro de destruição deixado por ele. Todas as cenas têm um foco na agonia das pessoas tentando fugir como podem, algumas sendo pegas no meio da confusão porque estavam num trem que bateu no Gojira. São cenas de pura agonia. E isso nos dá uma sensação de que nada pode detê-lo, de que só podemos esperá-lo passar, como um furacão, um tsunami, um terremoto, algo que o humano nunca vai conseguir enfrentar. E após isso, o governo planeja construir uma cerca elétrica gigante para eletrocutar o Gojira até a morte. Então, nós vemos o Dr. Yamane em casa reclamando que o governo quer matar o Gojira. E o Ogata começa a discutir com ele, dizendo que tem que matar o Gojira mesmo, porque ele é um subproduto da bomba atômica, que é um fantasma que assombra todo o povo japonês. O Dr. Yamane diz que eles deveriam estudá-lo, porque ele absorve radiação e continua vivo sem ter nenhuma doença. E isso poderia ajudar a humanidade, porque quando uma pessoa é exposta à radiação, ela pode ficar doente ou morrer, porque a radiação danifica ou faz mutações nas células, o que também pode causar malformações em fetos ou câncer. Por isso que até hoje nascem pessoas com deformidades em lugares que teve acidentes nucleares. E depois dessa discussão, o Gojira sai do mar de novo e marcha em direção à cidade. A cerca elétrica só serviu para deixar ele ainda mais irritado e, ao passar por ela, o Gojira começa a espalhar destruição e morte, cuspindo rajadas de energia nuclear com o seu sopro atômico, queimando tudo pelo seu caminho. O povo começa a ser evacuado para abrigos antibomba e nada consegue parar o Gojira. E então nós vemos uma das cenas mais chocantes e angustiantes do filme, e talvez da história do cinema inteiro, que é uma mulher abraçada aos seus filhos enquanto o Gojira se aproxima e ela diz: "Está tudo bem, daqui a pouco nós vamos nos encontrar com o pai de vocês." Cara, essa cena te deixa mal. Essa cena é pesada. E nós vemos a cidade completamente destruída, os sobreviventes em um hospital de campanha, com cenas que você é incapaz de segurar o choro, como a de uma menininha de uns 5 anos vendo a sua mãe morrer bem na sua frente e chorando enquanto o corpo dela é levado pelos médicos. A Emiko trabalha nesse hospital de campanha como uma voluntária e, não suportando ver tamanho sofrimento, ela quebra a promessa que ela fez ao Serizawa e conta para o seu namorado que a pesquisa Serizawa é capaz de deter o Gojira. E nós vemos um flashback mostrando que a invenção do Serizawa se chama o destruidor de oxigênio, uma substância que, quando em contato com a água, consegue retirar todo o oxigênio de seres vivos, os sufocando e liquefazendo a sua carne, deixando apenas ossos. O Serizawa contou para ela que dedicou a sua vida inteira a estudar as propriedades do oxigênio, até que um dia ele acidentalmente descobriu o destruidor de oxigênio, e que mesmo uma pequena quantidade poderia transformar toda a Baía de Tóquio em um cemitério. E por ter o potencial assassino tão grande quanto o de uma bomba atômica, ele nunca revelou sua pesquisa para ninguém e continua seus estudos em busca de um bom uso para sua invenção, porque ele se recusa a entregar para a sociedade uma invenção que sirva apenas como arma. E esse é um dos grandes pontos positivos do personagem, na minha opinião, porque é muito fácil retratar um cientista como um indivíduo cínico que cria armas de destruição em massa sem remorso, alegando uma suposta neutralidade da ciência, que supostamente não precisa pensar em ética. Mas, tanto no mundo real quanto na ficção, nada é neutro. A ciência não é neutra, porque nada no mundo existe isolado. Toda invenção passa por crivos morais e éticos. E o Serizawa mostra esse comprometimento, esse pensamento ético de não entregar apenas uma arma, e que se ele fosse inventar mais uma arma, era melhor ele não inventar nada. Eu divaguei um pouco, mas voltando aqui para a história do filme. A Emiko e o Ogata vão até a casa do Serizawa para pedir que ele use o destruidor de oxigênio no Gojira. O Serizawa fica com uma cara de decepcionado, dá pra ver na cara dele que ele estava se sentindo um merda, pela Emiko ter quebrado a promessa, contado seu segredo e ainda ter trago o namorado dela pra casa dele,
e se tranca no seu laboratório. O Ogata arromba a porta e vê o Serizawa tentando destruir os seus registros de pesquisa e eles começam a brigar, até que a Emiko entra no meio e as coisas se acalmam, entre muitas aspas. O Ogata fala que o Serizawa é o único que pode salvar o Japão e o Serizawa responde que se ele usar o destruidor de oxigênio em público uma única vez sequer, vão vir atrás dele para roubar sua invenção e podem usá-la até contra o próprio Japão. E o Serizawa tem uma ótima frase que é: o mundo funciona assim, armas contra armas, bombas contra bombas. Então, países de todo o mundo poderiam tentar roubar a sua invenção para ficar em pé de igualdade com o Japão, se ele revelasse essa nova arma. E o Ogata, como um bom imbecil, completo idiota, uma mente intocada pela inteligência, fala que é só o Serizawa não falar a receita do destruidor de oxigênio para ninguém que tá tudo certo. E eu acho que essa é a frase mais idiota da história do cinema. Pelo menos eu não lembro de ouvir uma outra frase mais burra do que essa. Se você lembrar, pode deixar aqui embaixo nos comentários. Porque o problema do Ogata dizer é apenas não contar para ninguém é que qualquer país do mundo vai te torturar se você tiver alguma informação que eles queiram. Ainda mais lembrando que o Japão na época tinha bases dos Estados Unidos, cheia de militares prontos para dar golpe. E o Serizawa quase que tem que desenhar para o Ogata entender que enquanto ele viver, podem torturá-lo para criar mais do destruidor de oxigênio. E é importante lembrar que em 54, as mesmas pessoas que invadiram quase toda a Ásia 10 anos antes eram os líderes do Japão na época e poderiam muito bem torturar o Serizawa para ter o destruidor de oxigênio e fazer outra guerra imperialista para escravizar a Ásia de novo. Então, o Ogata e a Emiko olham para o Serizawa com uma cara de bunda e naquele momento começa a passar uma reportagem na televisão mostrando as vítimas do Gojira e pessoas se reunindo para fazer uma reza pelo retorno da paz. E ao ver aquilo, o Serizawa começa a queimar suas notas de pesquisa e diz que vai ajudar, mas que aquela será a primeira e única vez que a sua criação será usada. E antes de eu contar o final do filme, comenta aqui embaixo o que você está achando da história até agora. Então, todos pegam um barco e rastreiam o Gojira com aparelhos que detectam a radiação e o Serizawa põe um traje de mergulho e parte para usar o destruidor de oxigênio. Mas como ele não tinha experiência de mergulho, o Ogata vai junto com ele. Eles conseguem chegar perto o suficiente do Gojira para usar o destruidor de oxigênio, o Ogata começa a voltar para a superfície e o Serizawa se despede dele, desejando que ele seja feliz junto da Emiko, e então o Serizawa corta o seu próprio cabo de oxigênio para ele morrer e não poderem forçá-lo a produzir mais do destruidor de oxigênio. O Gojira começa a morrer, tendo sua carne derretida, e todos no navio festejam aliviados, dizendo que o Gojira não emergirá do mar novamente. Apesar de que esse Gojira morto vai voltar no futuro, mas isso é papo para um outro vídeo, então já clica aqui embaixo no botão de se inscrever, ativa o sininho para você ser avisado quando eu lançar vídeo novo. E então, o Dr. Yamane diz que acredita que o Gojira não é o único sobrevivente da sua espécie, e que se continuarem fazendo testes nucleares, outro pode aparecer. E o filme acaba com todos fazendo uma saudação em homenagem ao Serizawa e o Japão, enfim, podendo desfrutar da paz, livre da ameaça atômica do Gojira. Pelo menos até o ano seguinte, em que o segundo Gojira apareceria no filme Gojira Ataca Novamente. Mas isso é assunto para um outro vídeo, que eu vou deixar o link na descrição, no comentário fixado e no final do vídeo. E agora que eu já contei toda a história do filme, vou contar como o Honda Ishiro criou o Gojira, minhas opiniões sobre o filme, o que ele estabeleceu para os que viriam depois e algumas diferenças entre ele e a versão estadunidense que saiu 2 anos depois e popularizou o personagem ao redor do mundo. O nome Gojira vem da junção das palavras gorila e Kujira, que é baleia em japonês. Então Gojira seria literalmente gorila-baleia. Boa parte da inspiração para a criação do Gojira veio do filme King Kong de 1933. Filme esse que fez muito sucesso no Japão. E King Kong foi uma obra tão marcante para o Tsuburaya Eiji
o diretor de efeitos especiais de Gojira, que ele tinha uma cópia de King Kong, que ele usava para estudar o filme quadro por quadro, para desenvolver as suas próprias técnicas de efeitos especiais. E o Tsuburaya Eiji veio a ser o criador de uma tradição de obras baseadas em efeitos especiais, criadas por ele ou inspiradas pelo seu trabalho, chamada de Tokusatsu, que é uma abreviação de uma frase em japonês que significa filme de efeitos especiais, tanto pela participação que ele teve na criação de Gojira, quanto por ele mais tarde ter criado a franquia Ultraman. E Gojira é acreditado como o primeiro tokusatsu e o primeiro filme de kaiju. Kaiju significa literalmente animal misterioso ou animal modificado, que é um subgênero de tokusatsu. Um kaiju seria um animal que não se encaixa na natureza, ou por ele ser o único da sua espécie, ou por ter sido modificado por um fator externo, ou por simplesmente ser grande demais e não ter espaço para ele. E quando eles são gigantes, eles são chamados de Daikaiju. Também se interpreta kaijus como manifestações da força da natureza, porque eles são sempre imparáveis, assim como um furacão, um vulcão e etc. Porque normalmente, nos filmes do gênero, a única coisa que é capaz de impedir um kaiju é um outro kaiju. E, inclusive, o Gojira só aparece como essa encarnação da força nuclear porque os Estados Unidos testaram armas nucleares no Pacífico e essa radiação dos testes matou vários pescadores japoneses. E isso fez o Honda Ishiro incluir a questão nuclear no filme, porque isso não estava no roteiro original. E agora eu vou comentar um pouco sobre a versão estadunidense de 1956. Nela, quase todas as cenas de diálogo entre os personagens japoneses foram cortadas, cortam cerca de 20 a 30 minutos do filme original. Então, todos os personagens parecem ser rasos, tudo fica corrido e introduzem um novo personagem para ser o protagonista, o jornalista Steven Martin, porque o estadunidense não suporta assistir algo que o protagonista não seja um estadunidense. E o caso mais famoso disso é Power Rangers, que é uma versão estadunidense da franquia Super Sentai, cortando as cenas dos atores japoneses e colocando estadunidenses no lugar. Inclusive, já tem vídeo no canal sobre Super Sentai, eu vou deixar link na descrição do vídeo e no comentário fixado. E, basicamente, a história dessa versão é que o Steven estava viajando até o Cairo e fez uma escala no Japão, mas ele chega justo quando os navios estavam desaparecendo e decide ficar para investigar o caso e escrever sobre isso. O filme segue a mesma história do original, só que cortando todos os diálogos que remetem aos Estados Unidos terem bombardeado o Japão. Porque os Estados Unidos e o Japão têm uma coisa em comum: a terrível falta de autocrítica e a incapacidade de admitir os seus crimes de guerra e pedir desculpa por eles. E, na prática, a versão estadunidense não é ruim, ela só é medíocre, esvaziada do seu sentido original, nem olhando só por um subtexto político, porque você pode assistir qualquer filme do Gojira como sendo um filme de desastre, um filme sobre um tsunami, sobre um furacão, sobre uma coisa que é imparável. Mas a versão estadunidense não tem tempero, não tem o molho. E esse filme foi tão meia boca, mas tão meia boca, que os Estados Unidos só viriam a fazer outra versão do Gojira em 1998. E como tanto o filme original quanto a versão estadunidense são dos anos 50, ambos são em preto e branco, as atuações não são tão boas, os efeitos especiais não envelheceram nada bem, mas se você gostou do vídeo e quer conhecer melhor Gojira, mas não gosta tanto assim de filme velho ou de filme sem dublagem, eu vou te dar duas dicas. A primeira, a Amazon Prime Video e a Max têm alguns filmes do Gojira, tanto japoneses quanto estadunidenses, e eu vou deixar um link de teste grátis da Prime e da Max na descrição do vídeo e no comentário fixado para vocês irem lá assistir. E a segunda, atualmente, muitos filmes do Gojira, incluindo esse filme original em japonês e a versão estadunidense, não estão disponíveis para assistir legalmente no Brasil, mas dá para usar um VPN para mudar a sua localização e assistir no catálogo da Prime e da Max de outros países. Eu vou deixar um link de teste grátis de VPN na descrição do vídeo e no comentário fixado. E, inclusive, na Prime Video do Japão, dá para assistir
Gojira Minus One, de 2023. E se você gostou do vídeo e quer ter acesso antecipado aos próximos, eu vou deixar na descrição do vídeo e no comentário fixado o link para a página de apoiadores do canal, onde você pode ver os benefícios e planos de assinatura. E por último, eu gostaria de recomendar o canal Ilha Kaiju, do Rafael Machado, que é um dos meus canais favoritos no YouTube, e tem ótimos vídeos sobre o Gojira, de onde eu tirei várias informações para fazer esse vídeo. Eu vou deixar o link do canal dele na descrição do vídeo e no comentário fixado. E agora que o vídeo acabou, eu vou deixar aqui na tela o vídeo da sequência dessa história e outras opções de vídeos legais para vocês assistirem. Clica aqui e vai lá assistir.